que ninguém aqui me conhece. Eu sou a Clarice. Eu vou dar aula para vocês de realismo e naturalismo. Sei que vocês estão acostumados com a carinha do Thales, mas sejam generosos comigo. Eu vou dar aula junto com o João Vitor, que está aqui também. Vamos começar, que tem bastante coisa. Eu vou pedir, Ju, se você puder compartilhar a tela, porque minha internet está muito ruim. E eu acho que se eu compartilhar, eu acho que eu vou cair da reunião, talvez. Vocês conseguem ver? Eu consigo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode interromper, assim, é muita coisa para uma aula só, então a gente sai falando loucamente, mas, por favor, pode mandar no chat, que eu vou estar olhando aqui. Bom, vamos começar falando do realismo, né? É a primeira parte da aula. Para a gente começar a falar do realismo, a gente é obrigado a falar do que vem antes, né? Eu sei que vocês já tiveram aula de romantismo, mas eu vou dar uma pequena retomada para estabelecer o que no romantismo, qual era a característica fundamental do romantismo, que os realistas vão olhar e falar, peraí, eu não gosto disso, eu vou querer fazer uma escola literária que se oponha ao que vocês estão fazendo. Pode passar, João. Eu coloquei para a gente ler junto alguns trechinhos do Alfredo Bozzi, é um grande crítico literário brasileiro, desse livro, que também é maravilhoso, que é a História Concisa da Literatura Brasileira. São umas frases meio cabeçudas aí, meio dificinhas, mas eu acho muito importante a gente começar a se acostumar com um tipo de linguagem desses grandes críticos, primeiro, porque é muito bom, né? Mas segundo, porque às vezes o próprio vestibular pega trechos deles para formular questões. Eu coloquei esse trecho para a gente começar a falar desse primeiro distanciamento, né? Nesse primeiro rompimento que os realistas vão fazer com os românticos de antes. Então, a frase é o seguinte: o liame que se estabelecia entre o autor romântico e o mundo estava afetado de uma série de mitos idealizantes. O que é liame? Liame é a conexão. Então, ele está dizendo o seguinte: a conexão que se estabelecia entre o autor romântico, entre o cara lá que estava escrevendo, e o mundo, estava afetado de uma série de mitos idealizantes. Idealização é uma coisa que a gente faz, que a gente imagina algo de forma, assim, perfeita, de forma sem defeitos. Você vai, vou idealizar um namorado. Ninguém coloca um monte de defeito na idealização. A idealização é sempre algo que corresponde a um desejo do ser humano, das coisas serem sem conflitos, sem defeitos, sem... Então, ele está falando que esse autor romântico se relaciona com o mundo desse jeito. A cabeça dele, oh, meu Deus, a cabeça dele cheia dessas idealizações do mundo. Aí ele vai citar algum desses mitos idealizantes. A mãe natureza, a natureza refúgio. Então, o que ele está falando? Um dos mitos idealizantes dos românticos é que a natureza, assim, é acolhedora. A natureza, assim, nossa, você encontra paz. O ser humano, ele vai encontrar a própria essência na natureza. Gente, você vai na natureza, o ser humano morre. Assim. Se você joga um ser humano no meio da mata, o ser humano morre, gente. É bicho, é doença, é calor, é frio, é chuva, é vento. Não tem nada de refúgio, de acolhimento. Natureza é algo bruto, né? Não dá para romantizar. Outros mitos: o amor fatalidade, a mulher musa, o herói Prometeu. Então, assim, essa mulher que, nossa, a mulher musa, que inspira, a mulher perfeita, tem um quê de uma mulher que é sempre inalcançável, porque ela, assim, ela é tão boa, ela é tão grandiosa que não dá nem para chegar perto.
a idealização do herói. Então, assim, não dá para você ser normal, né, pro romântico. Você tem que ser o cara. Você tem que ser lá o herói que sabe o que é certo, faz o certo, muda o mundo. E aí ele continua. Sem falar na aura que cingia alguns ídolos, como a nação, a pátria, a tradição. Então ele está falando que esse autor romântico, além de carregar esse monte de idealização na cabeça, ele ainda tem como ídolo a nação, a pátria e a tradição. Continuando, ele fala: o romântico não teme as demasias do sentimento, nem os riscos da ênfase patriótica, nem falseia de propósito a realidade. Está falando que o romântico ele não teme se jogar, se joga mesmo. Das demasias é uma coisa que é demais, né? Então, ele não teme as demasias do sentimento. E ele o que é ênfase patriótica? Patriótica é você falar do seu país, né? Da cultura do seu país, uma exaltação da sua pátria. E ele não teme, então ele exalta mesmo a pátria, a nação dele, ele exalta mesmo os sentimentos. E uma coisa interessante é que ele não está falseando a realidade, porque na cabeça é o jeito que ele se relaciona com o mundo. Não é que ele está falando assim, gente, eu vou escrever aqui porque eu quero mentir para os meus leitores. Não, ele é um modo que a cabeça, as ideias deles se organizam desse jeito. Coloquei esse quadro, que aparece em todo canto também, porque eu acho que, à primeira vista, você pode não conseguir perceber, mas olhando atentamente, você consegue ver todos esses mitos nesse quadro do Victor Meirelles, que se chama Moema. Gente, essa Índia que está deitada, está morta. Agora sim, já vi alguém morrer e parar assim, como se fosse uma estátua grega, como se não tem sangue, né? Só tá morta, mas não tem sangue. Tá cobrindo, assim, a parte de baixo perfeitamente. Os cabelos estão todos na areia, de forma linda. Uma coisa interessante também, que os tons da paisagem são muito parecidos com os tons da pele, do cabelo. Então, essa ideia do ser humano se fundindo à natureza, que o acolhe. E aí, nesse quadro, também fala de uma idealização que também fica muito marcada no romantismo, que é a romantização do índio, né? Aí, claramente. Pode passar, João. Agora começamos a entrar realmente, né, no realismo. O contexto histórico, final do século XIX, o que está começando a acontecer? Todos aqueles ideais e aquelas promessas burguesas muito lindas, muito belas, de liberdade, igualdade e fraternidade, começa já... A galera fala assim, cadê, né? Cadê a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Porque é um momento onde a burguesia já tomou o poder político, a burguesia já removeu os grandes obstáculos que ela tinha para se perpetuar no poder. Ela já tem, assim, a burguesia já está assim, o caminho livre para ela. Só que, ao passo que ela vai se enraizando no poder político, as contradições que ela carregava desde o início começam a aparecer de forma assim que não dá mais para esconder através de uma idealização romântica. É uma realidade que, assim, fala-se de liberdade, igualdade e fraternidade, mas você tem as contradições de classe gritando. Você tem trabalhadores em condições precárias de trabalho, você tem criança trabalhando em fábrica. Você tem a primeira reação mais clara dessa perpetuação da burguesia no poder é uma super exploração do trabalho. Então, é um momento que a galera começa a olhar e fala assim, peraí. Então, acho que essas palavras são bem chaves, né? Um momento de crise, um momento de questionamento desses ideais burgueses, um momento de muita contradição. E no Brasil? É isso num geralzão, né? No Brasil, você também vai ter isso, mas dá para a gente, né, especificar um pouco mais. Final do século XIX,
você vai ter o quê? O movimento abolicionista, 1888, você vai ter o fim da escravidão, você já começa pipocando aí ideais republicanos, ideais liberais, o que é muito estranho, né? Se vocês forem pensar comigo, que enquanto a Europa tá falando de ideais liberais, né, de igualdade formal para o ser humano, no Brasil ainda existe um grupo de pessoas que não são consideradas seres humanos, né? Você tem a escravidão rolando, onde um grupo de pessoas é considerada propriedade de alguém. Então, você vê que, assim, a cabeça do intelectual brasileiro é uma grande... devia ser realmente uma grande confusão, porque ele pega esses grandes ideais de liberdade, de igualdade dos europeus, mas aqui no Brasil está tudo muito ainda atrasado. Dei uma viajada, mas voltando. Você tem esses ideais republicanos, esses ideais liberais, você tem um eixo de prestígio, de importância, saindo do Nordeste, indo para o Sul, e o declínio do açúcar. Então, de novo, aquelas palavrinhas que eu falei que eram bem importantes, de crise, contradição, também estão acontecendo, isso também está sendo visto aqui no Brasil. Eu coloquei essas duas frases, uma é do Flaubert, que é considerado o pai na primeira obra, né? Ele diz assim: esforço-me para entrar nesse partilho e seguir uma linha reta geométrica, nenhum lirismo, nada de reflexões, ausente a personalidade do autor. Gente, quem está falando isso é o cara que inaugura o realismo. Olha o que o cara está falando. Ele está falando assim, ó, chega, eu não quero nenhum lirismo. Lirismo é essa expressão do eu, né? Ele não quer a expressão do eu. Ele não quer a personalidade do autor. Ele não quer reflexão. Ele quer entrar num espartilho. Espartilho é aquele acessório que as mulheres usavam, né? E que deixava a sua postura correta, né? Ele quer seguir uma linha reta geométrica. O que ele está falando? Ele está falando que ele está olhando para aqueles românticos que se colocavam tanto na obra, colocavam tanto os seus sentimentos, as suas emoções, e falando assim, eu quero me distanciar. E aí, de novo, o Bose fala dos românticos, né? Não, dos antirromânticos. Há um esforço por parte do antirromântico de acercar-se impessoalmente dos objetos das pessoas. Uma sede de objetividade que corresponde aos métodos científicos cada vez mais exatos nas últimas décadas do século. O que esse cara está falando é o seguinte, ele falou assim, essa galera que está chegando, esses realistas, eles estão olhando para o mundo. A Juliana perguntou, começa... Ih, isso aí, pergunta, peraí. Começa aí a construção de um pensamento mais racional? Sim. A exaltação da razão, ela já aparece em outras escolas, né? O apreço pelo equilíbrio, você consegue ver isso já muito antes. Mas esse é o momento que a galera não quer só equilíbrio, razão, a galera quer ciência. A galera quer pegar o livro dela como se fosse assim, uma tese. Como se fosse uma tese científica. Você não vê nenhum cientista chegar e falar assim, olha, gente, escrevi isso aqui porque eu senti, entendeu? Eu senti que é assim. E aí eu fiz ciência. Não se faz ciência assim. Ciência é feita através de objetividade, impessoalidade. Então você precisa se separar minimamente daquilo que você está olhando. Você não pode colocar o seu sentimento, a sua emoção, assim, jogar tudo, porque senão você está se envolvendo com o objeto de estudo. E você não está olhando o objeto de estudo como ele realmente é. Então, o que ele está falando é, essa galera do século XIX está olhando para tudo isso que está surgindo e quer trazer esse cientificismo para a obra. Pode passar, João. Gente, estou sentindo que eu estou falando assim, ó, super rápido.
entender uma coisa. Características gerais, eu acho que isso é bem importante, assim, passar daquilo que é ideal para aquilo que é fato. A ciência lida com o fato, com o observável, não lida, assim, com o que o cientista acha que deve ser, o cientista acha. Não, o que é. Então, é objetivo, é exato, trata de um cotidiano puro, simples. Por quê, gente? A vida não é feita de grandes mil aventuras, né? Você pega a vida de uma pessoa normal, é uma vida de uma pessoa normal. Ela acorda, ela come, ela vai dormir de novo. Então, vai tratar de cotidianos puros, simples, descrições muito detalhistas, porque, de novo, é uma preocupação de trazer o real. É chamado de romance documental, porque às vezes esse grau de detalhismo traz tanta, se aproxima tanto daquilo que estava acontecendo, que é quase um documento histórico. Cientificismo, que é essa palavrinha chique aí para o que eu estava falando de trazer, de trazer esse olhar científico na hora de fazer, na hora de escrever a obra. Temas: vícios, mediocridade, hipocrisia, traições, falsidade. Meio triste, né, gente? A gente vai falar de realidade, aparece tudo isso. Mas porque assim, essa galera vai falar assim, gente, a vida, você tem gente falsa, você tem gente muito hipócrita. O dia a dia das pessoas geralmente é meio medíocre, porque a gente repete todo dia, muita coisa a gente repete. Então ainda tem um monte de vício, as instituições são muito corruptas, os personagens, eles não correspondem mais com aquele Superman, sabe? Aquele super-herói que pode tudo, que faz tudo. São personagens, assim, meio fracos, alguns corruptos, geralmente muito incoerentes, que é o que a gente é um pouquinho, né? Pode passar, João. Queridos, consegue me ouvir bem, né? De novo. É tão estranho não ver vocês, porque aí, se tiverem alguma dúvida, falem. Podem até escrever no chat, mas aí, Clarice, você olha para mim, por favor, se tiver alguma dúvida no chat. E aí, me avisem. Queridos, então pensem, tudo isso que a Clarice falou está acontecendo num mundo em que, se a burguesia tomou o poder, as coisas passaram a ser muito mais iguais para todo mundo, porque eles não queriam justamente liberdade, igualdade, fraternidade, etc. A igualdade como uma idealização, como era antes deles tomarem poder, era uma coisa que ia realmente libertar, trazer muito mais, trazer um cotidiano diferente. Só que eles percebem que essa liberdade, igualdade e fraternidade levam a uma coisa estável que deixa a vida de todo mundo um pouco mais igual e um pouco mais repetitiva. Então é nesse sentido em que o Gramsci, tem um pesquisador marxista que tem um conceito muito legal para hegemonia. Anotem isso com carinho. A hegemonia como sendo a saturação do hábito. Então, se você vai entendendo que você vive num lugar com convenções sociais determinadas e com pressuposições, né, dessa ideia de contar a própria história como algo épico, que nem os românticos faziam, aquilo vai se tornando igual e aquilo vai se tornando saturado, porque você fala, tá bom, já entendi que o Alencar, na cabeça do Alencar, o índio é idealizado e as pessoas são tratadas daquela forma, porque o projeto do Alencar, de todos os românticos, mas principalmente dele, era trazer uma imagem de Brasil que fosse equiparada à Europa. Ele queria muito que o Brasil, além de ser independente politicamente, fosse independente culturalmente. Só que é claro que ainda enraizado naqueles ideais escravocratas, né, muito problemáticos, e que tratavam as pessoas como mercadoria. E isso foi mudando muito gradativamente no Brasil. Então, vocês devem lembrar das aulas de história, todas as leis do ventre livre, né, todas as leis que foram tentando cercear o sistema escravocrata, mas de um jeito muito mascarado, né? Ô, João, Diga. a Juliana está perguntando, na verdade, ela está pedindo para você explicar o que é hegemonia. A hegemonia, Juliana, é esse conceito do Gramsci, vou repetir, é a saturação do hábito. Então, a hegemonia costuma ser aquilo que na cultura é mais proeminente, é mais importante, fica acima hierarquicamente das outras coisas. Então, por exemplo, o hegemônico na nossa cultura hoje é o que é mais ou menos mainstream. Os filmes de super-herói, a música pop, rap, o funk aqui no Brasil.
E isso, claro, é uma coisa super nova, né? A hegemonia, imagina, justamente nessa época que a gente está falando, jamais se imaginaria que uma música de periferia ia vir a ser, sei lá, a mais escutada, né? Então, perceba como a hegemonia é decidida pelo tempo. Então, todas essas características que a Clarice explicou são fundamentais para a gente entender a motivação histórica que levava o Machado e o Essa a romperem com a hegemonia. E é claro, de novo, hoje, a gente conversando aqui, para a gente o Machado é hegemônico, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, como que vocês tiveram a abordagem de Machado na escola, mas o Machado é tido como o maior escritor brasileiro. Mas na época em que ele estava escrevendo, ele justamente estava rompendo com os ideais hegemônicos do Alencar e da galera romântica que veio antes. Quer que eu repita? Quer que explique de novo? Mas vou até anotar aqui no chat, então, ó, hegemonia como a saturação do hábito. João, é como se fosse uma ruptura cultural, é isso? Isso, a ideia de ruptura é muito boa. É que a hegemonia é justamente o que vai ser rompido. A hegemonia é aquilo que está em destaque naquele momento. Então, na época em que Machado estava escrevendo os romances mais realistas dele, que a gente vai ver que fazem referência a uma fase específica, ele estava rompendo com a hegemonia. A hegemonia era o quê? Era a idealização, era o Alencar, era todo esse contexto prévio que a Clarice trouxe para a gente. Certo? Então, a hegemonia é o que está em proeminência mesmo, em ênfase na nossa sociedade atual. Então, hoje eu dei o exemplo do funk, talvez não seja um exemplo tão bom, deixa eu pensar. Talvez a ideia dos filmes de super-heróis, que dão bilheterias absurdas, talvez a ideia da novela, a novela também hoje é hegemônica para a gente, né? Só que a hegemonia sempre depende do que é histórico. E tudo, gente, a gente vai ver os textos aqui, eu trouxe alguns trechinhos dos textos, e vocês vão ver como no contexto histórico vai fazer mais sentido. Certo? Podem perguntar mesmo, por favor. Bom, então aqui eu trouxe o trecho de Quincas Borba, que o pessoal que está acompanhando o Clube do Livro provavelmente está lendo. Esse é um trecho do capítulo 6. Os capítulos do Machado são bem curtos, viu? Então, se vocês estiverem com muito medo de ler algum livro assim mais canônico, eu acho que começar pelo Machado é uma boa, porque eu não acredito que seja tão difícil. Claro que tem palavras que não são fáceis para a gente, eu também acho que não. Mas eu acho que é uma leitura até divertida, justamente porque ele é muito irônico, ele é muito sarcástico. Enfim, então vamos ler esse trecho. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Percebam quão absurdo é o que ele está dizendo. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, neste caso, é a destruição e a guerra é a conservação. Percebam a inversão de valores e a ironia que está aqui. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Ele está falando do ápice da violência, né? Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. Então ele está apontando o egocentrismo do homem, como ele só pensa nele e só vai pensar no que é benéfico para ele mesmo. E pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ninguém vai canonizar ou, enfim, exaltar ou achar bacana uma coisa que vai destruir a ela mesma, né? Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, percebam, quem está falando aqui é o Quincas Borba, que é o filósofo velho, que aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o romance anterior a Quincas Borba, né?
Vou mostrar já já uma sistematização de todos os romances do Machado e os 3 principais que eu vou discutir um pouquinho aqui hoje. E aí, esse personagem, então, aparece como um colega de sala do Brás Cubas no livro anterior, no começo do livro, mas para o final ele aparece como um mendigo que vai pedir esmola para o Brás Cubas, e o Brás Cubas, no jeito todo elitista e grosseiro dele, né, vai dar uma resposta super grossa, e o Quincas Borba está, então, compartilhando a teoria dele de que o mais apto, o mais forte e o mais rico, necessariamente, é quem vai sobreviver nessa sociedade onde a burguesia está no poder. Tá dando para entender? Tô falando muito rápido. Então, o Machado, ele está justamente ironizando aquelas teorias científicas que a Clarice falou. Então, o darwinismo social, o determinismo, que estavam em alta na época, o positivismo do Auguste Comte. O positivismo vai dizer que a ciência vai levar ao progresso. Só que ele está dizendo isso no século XIX. E a gente, agora, já sabe que no século XX, o que aconteceu depois? A ciência não levou exatamente ao avanço tecnológico e ao progresso esperado. A ciência levou à barbárie, a ciência levou à bomba atômica, às 2 guerras mundiais, enfim, guerra do Vietnã, sei lá, vocês podem listar o caos que aconteceu no século XX, muito por conta desses avanços tecnológicos e científicos. Então, claro que a gente tem muito que comemorar, porque, claro, a internet, as nossas relações, não estou dizendo que é totalmente ruim nem totalmente bom, mas a gente precisa ter um senso crítico diante do mal que a ciência acabou nos fazendo, porque a gente passou muito para a racionalidade e deixou de ver as pessoas como pessoas, né? E o Quincas Borba está justamente deixando de ver todo mundo como pessoa. Ele está dizendo, olha, a supressão de uma é princípio universal e comum. Ele está generalizando, dizendo que isso serve para todo mundo, né? Então, se você generaliza algo, você está justamente deixando de particularizar, deixando de dar importância para aquela pessoa naquele contexto, com todas as conquistas dela, etc. Tá tudo bem, gente? Sim? Tô muito rápido? Deixa eu ver. Para os vencedores de batatas. Pois é, infelizmente. Criou ferramentas para apurar o domínio ideológico também. Pois é, gente, é difícil, né? Eu coloquei uma foto do Machado, porque eu não sei como que vocês tiveram achado na escola, mas eu não tive a ênfase de que ele era mestiço, de que ele era de raças distintas, né? Mestiço não é o melhor termo para dizer, mas eu acho que é o que fica mais claro para a gente em relação a ele não era o que se esperava de um escritor na época. Ele não era, enfim, branco, necessariamente de uma classe social alta. Então, a existência dele já era política dessa forma, né? Porque já rompia com aqueles ideais hegemônicos e brancos e ricos, etc., que o romantismo pregava antes. Tá bem bom. Ai, que bom que vocês estão gostando. Eu coloquei até as batatas, vocês gostaram? Tá. Então, eu coloquei aqui o caminho, que claro que ele não foi de carro, né? Eu copiei o Google Maps, mas o Quincas Borba sai de Barbacena, do interior de Minas, e vai para o Rio de Janeiro tentar uma vida nova, né? E aí o romance, então, vai se colocando no foco do Rubião, que é o real protagonista da história. O romance é intitulado Quincas Borba, mas para quem já leu, e para quem não leu é um spoiler, o Quincas Borba não dura muito, né? O que a gente tem depois é o cachorro dele lá, que também chama Quincas, que vai como se fosse simbolizar ser um guardião das ideias humanitistas do Quincas Borba, né? Essa teoria que eu li com vocês agora, que vai culminar no Vencedor das Batatas, é chamada de humanitismo. E ela está presente tanto no Brás Cubas quanto no Quincas Borba, porque, de novo, o Machado está satirizando o positivismo, o que vocês quiserem, né? O positivismo, o determinismo, o darwinismo social, que estavam em alta ali na época, circulando justamente nas classes sociais mais altas, né? Então, quem estava lendo Darwin provavelmente estava meio que convivendo com o Machado de certa forma. Os romances do Machado, isso é importante falar, eram publicados em folhetim, tá? Então, assim como a gente espera o episódio da próxima semana no Netflix, assim,
os leitores também esperavam a próxima parte dos romances do Machado. E eu sei que são longos, eu sei que, né, exige um tempo, não é fácil, mas tentem ler com carinho, porque vale muito a pena. A ironia, então, no Machado, ela está mais no enredo do que na leitura, porque se vocês prestarem atenção, o jeito que está escrito aqui quase não tem adjetivo, é uma coisa bem objetivada, assim, que nem a Clarice comentou. É a tentativa de uma teoria científica, né, querendo ou não, por mais que seja, enfim, grosseira ao extremo e desconsidere qualquer sujeito, está escrito numa linguagem culta, né? O Machado respeita, ele tem a pontuação ideal, assim, a frase é muito bem acabada. Então, se vocês pegarem um texto do Machado, tem bastante ponto final, tem bastante conectivo, até para quem tiver, ó, a dica da redação, já quiser aprender conectivo e como deixar o texto bem coeso, o Machado é uma boa. Eu falei na última aula que a Clarice Lispector e a Virginia Woolf deixam a gente desestabilizado, e o Machado organiza os pensamentos muito bem. Então, a ironia está mais no enredo do que nas frases em si. Porque as frases elas estão tão bem acabadas que você, para enxergar a ironia, você precisa de um distanciamento e olhar a obra de forma panorâmica. Então, por que ele está ironizando? Porque o Rubião vai sofrer justamente isso que o Quincas Borba explicou para ele durante o livro. Então, Cristiano, a Sofia, vai ter uma galera que vai ficar deslegitimando o Rubião e deixando ele de lado o tempo todo. E a gente vai ver que o Rubião sai como professor para se tornar capitalista, e capitalista não no sentido de fazer parte do capitalismo, mas capitalista no sentido de ter bens, né, acumular bens, e isso vai o deixando cada vez mais enfraquecido moralmente e espiritualmente, como vocês quiserem. Os percursos dos protagonistas do Machado costumam ser do presente ao passado, então a gente vai ver que, desculpa se eu estou me alongando, mas vai ser mais breve daqui em diante. O Brás Cubas e o Bentinho, os narradores dos outros romances, né, em primeira pessoa, eles vão escrever as memórias, o Brás Cubas já morto, e o Bentinho, no final da vida, repassando tudo que eles viveram e fazendo como se fosse um tratado de, enfim, lidar com a memória e lidar com essas rupturas justamente que eles foram vivendo, né? O humanitismo, então, já comentei, trata-se de teorias importadas. Lembrem que o darwinismo social não vem do Brasil, o positivismo não vem do Brasil, nada disso. Então, o que a gente está tentando fazer, o que o Machado está tentando fazer é se equiparar à Europa, satirizando aquelas teorias, né? E o humanitismo, então, vai dizer respeito a uma naturalização da barbárie, né? E os interesses da burguesia estão sempre em destaque nas obras do Machado. Então, aqui as três principais eu coloquei. Eu sugiro que, enfim, quem puder comprar ou baixar, né? As edições da Ateliê Editorial são muito boas, mas eu entendo que não está fácil para ninguém, eu mesmo estou lendo em PDF, e como o Machado já morreu há mais de 100 anos, a gente tem, acho que 80 anos, né, não sei exatamente, o período necessário, mas como o Machado já morreu há tempo suficiente para as obras estarem em domínio público, está tudo na internet de graça. Então, vocês posso mandar o link depois, a Clarice pode mandar o link depois também, né, no grupo. Então vai ser fácil de achar. Os livros que o Machado publica primeiro, esses 4 primeiros que estão aí, ó, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, são romances um pouco mais voltados para aqueles ideais românticos. Então, tem um pouco de idealização da mulher, tem um pouco de patriotismo, não tanto quanto o Alencar, mas, enfim. E isso vai mudando nos romances seguintes, que são esses 3 principais que eu coloquei aí. Então, é importante entender que Quincas Borba, que vai estar na FUVEST, está nesse contexto dessa trilogia realista, como os críticos gostam de chamar, né? Em que o Machado vai denunciar quão perversa pode ser a burguesia, porque só pensa nela, né? A ideia do liberalismo, o maior problema é que a liberdade é para quem? Para a burguesia, para quem está no poder, né? Não estava antes, mas agora está. Então, eles se tornam hegemônicos, justamente, para retomar o termo, e eles vão explorando quem está abaixo. Então, a gente vai ter diversas situações em que o Brás Cubas, o Bentinho, desprezam quem está ao redor deles e quem é mais pobre, sabe? Deliberadamente, assim, é uma coisa absurda. Muito bem, então a gente está discutindo a conduta moral burguesa no século XIX, e é por isso que o Machado é tão icônico, né? É uma coisa que ninguém tinha feito antes, pelo menos no Brasil, e muito menos com essa assertividade, com essa
com essa acidez, né? Esaú e Jacó e Memorial de Aires são os 2 últimos romances, que também, enfim, são interessantes, eu gosto muito, e são um pouco mais conformistas, assim. O Essa de Queiroz também vai ter uma fase parecida. Coloquei o meme que eu adoro do Dom Casmurro, tem uma página no Facebook, vocês devem já ter visto, né? Que é capas de livros com memes brasileiros, e aí tem um tweet. Tá tudo normal, mas de repente minha cabeça cria várias paranoias sobre coisas e eu entro na bad por causa da pessoa, ela nem fez nada. E o Dom Casmurro é assim, total, gente. Para quem já leu, vai pensar, nossa, o Bentinho realmente é uma pessoa não só insuportável, mas ele entra em umas paranoias que a grande discussão era até, acho que os anos 90, assim, na escola era muito trabalhado, não sei se vocês tiveram isso também, era muito trabalhada a questão de se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Mas com o tempo, a gente percebe que a questão não é exatamente essa. A questão é que o Bentinho está na paranoia dele eterna. Então ele vai viajando, 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 cria um ciúme não sei de onde, e é possessivo, e enxerga a mulher como objeto, e vai querendo ele para ela. Então é uma coisa sufocante durante a leitura. Eu vou ler, depois a gente vai disponibilizar os slides, mas por conta do tempo, eu vou ler só o trecho do Rubião, que é o livro que a gente está tendo mais foco aqui, né? Percebam, então, de novo, que o Memórias Póstumas e o Dom Casmurro são narrados em primeira pessoa, e isso importa muito, porque a ironia está na narração deles, está no Machado mostrar quão escrotos eles são, e o Rubião é narrado em terceira pessoa, né? O Quincas Borba não é o Rubião que narra, não é o protagonista. E a gente já vai entender por quê. Cotejava passado com o presente, que era um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu um recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma, atenção, sensação de propriedade. Propriedade mesmo, no sentido de possuir bens. Né? Então, essa transição do Rubião de professor para capitalista é uma coisa que vai acontecendo pela herança que está em jogo lá, mas muito mais pela atitude que ele tem diante das pessoas. Ele vai se deixando levar pela conversa dos outros e vai, enfim, ele tem muito pouca malícia. E, enfim, não estou dizendo aqui se é bom ou ruim, o que eu estou dizendo é que o Rubião vai ser explorado por pessoas pertencentes à classe, por exemplo, do Brás Cubas do Bentinho, né? Que estão naquele contexto de burguesia e que falam, olha, eu tô aqui porque eu mereci. Eu tô aqui porque eles não reconhecem os próprios privilégios. E o Rubião vai, enfim, sendo bondoso e às vezes até ingênuo com essas pessoas e vai se deixando levar, né? Eu anotei aqui, então, em relação ao Rubião, esse delírio de grandeza, essa ignorância, essa confusão mental, né? Essa sensação de propriedade. Imagina, se olhar para o céu e achar que o céu é seu, você, né? Tá um pouco... tá viajando um pouco. E tá justamente contaminado por esses ideais burgueses, né? O Rubião, existe um estudo que ele pode ser tido como uma metáfora do Brasil. Para quem já viu Bacurau, isso vai ficar bem claro. Que o Brasil ele é explorado por pessoas de fora, enfim, desde o processo colonial, e a gente não abre mão desse colonialismo, né? A gente, enfim, tem muita dificuldade de se impor pela questão cordial, hospitaleira, que até se traduz num autoritarismo, né? Aqui dentro do território, que a gente tem visto muito bem no contexto político atual. Mas então, de novo, essa naturalização da barbárie é forte, né? E o Machado tenta deixar isso para a gente o mais explícito possível. Rapidamente eu vou passar pela Essa de Queiroz para falar sobre A Relíquia, que é um romance que também cai na FUVEST, acho que cai na FUVEST, né? Me confirmem aí. Mas João, Oi, diga. Posso fazer só uma sugestão? Que eu estou um pouquinho limitada com o tempo. Sim, só diga. Ir para aquele slide de naturalismo, só para não passar batido por aqueles... E Boa. aí, volta para essa? Tá. Acho que tá mais pro final, né? O essa, gente, também tá com... eu até coloquei um slide aqui, os contos que são mais curtos. Mas vamos pro naturalismo. Aí, pode ir. É só um slidezinho, acho que dá para... são coisas muito importantes, mas acho que dá para passar rapidinho. Coloquei esse trecho para a gente ler junto, que é: o naturalismo nas letras é igualmente o retorno à natureza e ao homem,
a observação direta, a anatomia exata, a aceitação e a pintura do que existe. A tarefa foi a mesma, tanto para o escritor quanto para o cientista. É o Émile Zola falando num texto que chama O Naturalismo no Teatro. O Zola é considerado o pai do naturalismo, e nesse trecho, gente, fica muito claro, ele está falando que a tarefa do escritor é igual à tarefa do cientista. Só que eu acho que a gente precisa parar para pensar o seguinte, qual era a ciência do século XIX? Que é isso, gente, a ciência já foi usada para provar, né, entre muitíssimas, infinitas aspas, de que o negro é inferior ao branco. Já houve ciência no século XIX que era usada para isso. Então, sempre quando alguém fala assim, eu uso a ciência, amor, é que ciência? Porque nessa época a ciência era muito influência, os naturalistas, eles vão ser influenciados pelo determinismo, pelo positivismo, pelo darwinismo social. Determinismo, acho que já é mais fácil, né, porque a palavra, ela dá para a gente associar fácil, é uma ideia de que o ser humano, ele é determinado pela raça, pelo meio social e pelo meio ambiente. Sim, os escritores vão falar como que o sol, a luz do sol, vai influenciar o personagem. Positivismo, o João falou, né? Essa ideia desse poder da ciência, que esse avanço que vai acontecer, que a gente vai chegar numa evolução ideal de humanidade através da ciência. E o darwinismo social, que é uma aberração, porque é você pegar a teoria darwinista, né, a ideia da evolução, de que o que se adapta melhor sobrevive, mas você aplica isso aos seres humanos. Seres humanos são seres humanos, né? E aquele trecho que o João leu é muito isso. Ao vencedor as batatas, tipo, o mais forte vence a guerra e pega a comida, o outro que se dane. O que se adaptou melhor e o que lutou melhor na batalha ganhou, ponto final. É a barbárie, né? E o determinismo é bárbaro também, porque ele coloca uma equação que é muito simplista, que é você tem um efeito sem uma causa, sei lá. João caiu, efeito, João caiu. Qual é a causa? Tinha um buraco na rua. Só que assim, eles vão tentar olhar para os seres humanos e falar assim, por que fulano é assim? Por que fulano é corrupto? Porque fulano nasceu num ambiente corrupto. É uma ideia de que muito simplista, de que o ser humano ele é determinado por esses três fatores e não por inúmeras coisas. Não é que o meio social não vai influenciar o ser humano, mas é que assim, não é a única coisa. Tem inúmeros fatores. E aí, uma consequência direta, assim, né, no texto que você pode ver, é a animalização, né? Comparação de seres humanos a animais. Por quê? Animal não tem consciência. Animal, eu coloquei aqui, né? Algumas coisas específicas. Animalizações. Que o animal, gente, ele não fala assim, nossa, estou aqui nessa situação, quero mudar de vida, quero uma vida melhor. Animal não tem consciência. O animal é aquele que está submetido à natureza. A única coisa que lhe resta é se adaptar. E aí, os naturalistas vão olhar os seres humanos meio assim, como animais que estão ali submetidos àquelas forças sociais, aquelas forças da raça, é uma coisa bem... que em muitos textos é muito racista. E o naturalismo vai também tratar, geralmente, de classes menos abastadas. Coloquei a foto aí do Curtício, né? Acho que é a maior referência de naturalismo no Brasil, do Aloysio, que estava antes na lista da FUVEST, mas saiu. E acho que de naturalismo, acho que isso que era o essencial. Corri, mas acho que... Gente, eu fiz o Eminem, né? Desculpa ter falado muito rápido, porque é muita coisa mesmo. Então, a gente tinha que sair falando. Vocês têm alguma dúvida? Querem escrever alguma coisa no chat, fazer algum comentário? Esses 3 últimos livros aqui são recomendações que também dizem respeito ao realismo, no caso do Cesário Verde, de Portugal, e ao naturalismo, no caso do Aloysio Azevedo e do Adolfo Caminha, aqui no Brasil.
Mano, eu tenho uma questão. Não sei se tem muito a ver, mas você falou sobre ver o ser humano como animal, né? Fiquei pensando sobre quando nasceu essa forma de pensar racista, né? Porque enxergar naquela época o ser humano como animal tá relacionado com essa época? Você começa a ter no final do século XIX várias coisas. Você tem a eugenia também, né? Que é também a ciência sendo usada para justificar a inferioridade dos negros. É um contexto que você está começando a ter a Europa voltando-se para a África, para a Ásia, para conquistar, para colonizar. Então, eles vão começar a criar essas justificativas ideológicas e até científicas para poder falar assim: olha, a gente está conquistando a gente está. Usar uma palavra feia. A gente está aqui entrando nesse território, destruindo ao modo de viver das pessoas, a cultura, a religião, a divisão territorial desse continente, porque eles são inferiores, porque a cultura dele é inferior, porque eles têm, olha como o positivismo é perigoso, porque eles têm menos ciência no molde de ciência europeu. Eles têm menos tecnologia, portanto, eles são inferiores. Então, é o momento que eles começam a ter esse monte de teoria científica como forma de dominação ideológica e de dominação territorial, de dominação cultural, todo tipo de. Total, porque já tinha, tipo, a justificativa já existia, mas sem a base científica, né? É aí que está a mudança de paradigma. É isso que é tão grave, porque aí as pessoas começam a justificar isso com o que eles acreditam que são fatos, né? Mas que hoje a gente já sabe que não dá para considerar aquilo como fato, enfim. É isso, gente. Cadê a Mari? A gente passou muito, né? Quem que é a próxima aula? Coitados, gente, desculpa.